Eu vou ler a qualificação da Sônia, nossa querida Sônia Rovinski, ela é psicóloga, especialista em psicologia jurídica, mestre em psicologia social e doutora em psicologia clínica e da saúde, um pós-doutorado em avaliação forense. Psicóloga do Serviço Penitenciário de 82 a 93, Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul, e psicóloga judiciária de 93 a 2013. Atualmente é assistente técnica em processos judiciais de varas criminais e de varas de família envolvendo denúncias de violências contra crianças e adolescentes. Muito bem-vinda, Sônia, mais uma vez. E a Marina é de Paul Ponivas, ela possui graduação em psicologia pela PUC Paraná, especialização em psicologia jurídica pela PUC Paraná também, e atuou como psicóloga do SUAS, trabalhando no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CREAS, foi gerente de proteção social especial e coordenadora da proteção social especial de média complexidade no município de Curitiba. Desde 2014, atua como psicóloga no Tribunal de Justiça do Paraná, nas matérias de infância e juventude, família e juizado especial criminal. Integrou a Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, de 2017 a 2019. Atualmente é conselheira do Conselho Federal de Psicologia, na gestão da Frente em Defesa da Psicologia Brasileira. Tem experiência no SUAS, com ênfase em proteção social especial, em serviços executados pelo CREAS, em psicologia jurídica, pela atuação no judiciário. Atua principalmente nos seguintes temas: criança, adolescente, família, proteção integral, direitos humanos, risco e vulnerabilidade, avaliação psicológica, interface entre o sistema de justiça e políticas públicas. Muito boa tarde, então, meninas, boa tarde a quem está assistindo a atividade. Eu vou passar, então, a palavra à Sônia, para que a Sônia comece a fala. Na sequência, a Marina Ponivas faz a fala, e depois de falar das duas colegas, quem não me conhece, eu sou a Cátia Oliveira, eu faço parte da atual gestão do IBAP. Então, bem-vindos e bem-vindas a todas, a todos e a todes. Pode começar, Sônia. Obrigada, tá bom o som, tá me ouvindo? Tá tudo ok? Então, muito obrigada, Kátia, pela apresentação, e dizer que é uma satisfação estar aqui contigo na mesa, né, coordenando, e uma satisfação de estar participando do IBAP mais uma vez, né? Eu estava pensando e até fiquei, eu acho que quando a gente começa a ficar mais velha, né, fiquei até emocionada vendo aquela historinha toda que passou aí, a gente poder se identificar, e pensei que, de repente, a gente quase que forma uma grande família, né, realmente uma satisfação poder reencontrar, né, o prazer sempre é duplo, é poder conversar um pouco sobre as questões que a gente acha importante, mas também poder encontrar as pessoas com quem a gente tem um carinho muito grande, né? E afinal todos nós temos um carinho muito grande pela avaliação psicológica aqui. Marina, fiquei muito satisfeita de poder estar contigo na mesa, né? Vendo até agora, né, já colocando o currículo da Marina, acho que os assuntos que eu vou trazer são extremamente pertinentes, até se a gente puder depois conversar, trocar sobre essas questões que eu vou trazer, acho que vai ser bem importante. Eu gostaria de dizer que quando eu trago sempre a minha participação, ela está sempre muito ligada às coisas que eu estou fazendo naquele momento, né? Eu sempre aproveito, eu não consigo falar sobre algo teórico, algo, mas assim, exatamente qual é o problema que eu estou vendo, e que eu estou vendo na inserção do psicólogo quando ele está trabalhando, que é o meu contexto, né, envolvendo as questões de avaliação psicológica e as questões da justiça, e que necessariamente passam pelos direitos humanos, né, principalmente voltados para a criança e para o adolescente. Então, desta vez eu resolvi, né, era para falar sobre avaliação psicológica, mas resolvi fazer um pouco uma comparação, esclarecendo até algumas questões que eu acho importantes, que envolvem a questão da avaliação e a questão da oitiva da criança,
né, que hoje, falando em criança e adolescente, essas questões elas estão muitas vezes misturadas, elas envolvem a rede de proteção. Então, eu pensei em discutir, apresentar algumas questões e um posicionamento meu, né, das preocupações e esclarecimentos, tá? Depois abrindo para as pessoas. Então, eu vou colocar agora os slides e trazer aqui que exatamente é isso, né, que eu gostaria, então, de poder trabalhar aqui, dentro desta mesa que é mais ampla sobre avaliação psicológica no sistema judiciário, sistema de justiça, mas trazendo esta intersecção, ou nem intersecção, essa diferença, vamos dizer assim, entre a avaliação psicológica e a oitiva da criança, né? O que eu acho que é bem importante a gente compreender que essas denúncias de violência contra criança e adolescente, né, muitas vezes, eu acho que são as que trazem a maior demanda e a maior complexidade, vamos dizer assim, são aquelas que envolvem as questões de denúncia de abuso sexual, né, mas também envolvendo maus tratos de maneira geral. Elas se mostram sempre como um fenômeno extremamente complexo, principalmente quando esse fenômeno da violência ocorre dentro da família, e muitas vezes com versões diferentes desses genitores, né, e acabam sendo encaminhados para os psicólogos para auxiliar nessa compreensão do que estaria ocorrendo, né, em relação a essa dinâmica. Então, é, sem dúvida, um fenômeno muito complexo, exige também uma abordagem multidisciplinar. Eu acho que aí começa já uma questão importante aqui, que a gente não imaginar que a psicologia possa dar conta sozinha desse fenômeno, né? Assumir para nós isso como se nós tivéssemos a verdade, que nós poderíamos esclarecer todas as questões que nos são encaminhadas. E lembrando, então, que esse objetivo, né, ainda que a demanda pode chegar de diversas maneiras, o objetivo deve ser de atender as vítimas em todas as suas necessidades, né, psicossociais e de proteção. Esse é o nosso olhar de todos que trabalham na rede, independente dos lugares onde se encontram, né? E como a situação de violência ao vulnerável, né, exige a intervenção do Estado, porque isso precisa ser comunicado, né, e aí, quando isso é comunicado, o Estado entra, né, nós vamos ver que a gente vai acabar, sempre quando discutir esse tema, discutindo essa rede de proteção, né, de proteção e justiça, nós podemos dizer. E quando a gente fala na rede, nós temos que pensar que o psicólogo pode atuar nessa rede de enfrentamento a essa violência com diferentes papéis, né? Então, assim, falar que o psicólogo trabalha nessa rede não significa que ele esteja fazendo um papel específico ou outro, né? Sempre, quando me coloco essa questão, eu sempre digo, olha, nós temos que ver em que papel tu estás, o que exatamente tu faz. E esses papéis podem ser diferentes, considerando as pessoas, né, que são atendidas, e aí eu posso ter um papel profissional ali que eu estou atendendo focado na criança, um atendimento diretamente dirigido a ela, eu posso ter um papel em que eu vou focar na dinâmica familiar e atender como um todo, eu posso estar voltada para aquele que foi acusado, né, o próprio perpetrador, que a gente diz, eu posso estar trabalhando, né, e hoje já existem várias abordagens nesse sentido. E também eu posso ter diferenças nesses papéis que eu vou exercer em função da minha, por exemplo, vinculação institucional. Então, eu posso estar dentro de uma instituição que tem o foco centrado na produção da prova, eu posso estar dentro de uma instituição que está voltada para o atendimento, à proteção, ao cuidado, né, dessa criança, e essas instituições que acabam formando toda essa rede podem ser identificadas, entre outras, como o Instituto Médico Legal, o Tribunal de Justiça, centros de referência especializado em assistência social, CREAS, até o CRAS pode entrar nessa organização, né, além de inúmeras instituições não governamentais que podem prestar serviços também de acolhida, né, e que tudo isso faz parte da rede de proteção. Então, o que eu quero salientar nesse primeiro momento é que nós, ao entrarmos nessa rede, o profissional psicólogo,
né, ele pode desenvolver diferentes papéis. E dentro desses diferentes papéis, ele terá necessariamente metodologias de trabalho diferentes, e quando eu falo metodologia, eu estou supondo também as próprias referências todas de fundamentação teórica que vão dar esta metodologia, sustentação para essa metodologia de como é que ele deve intervir, né? E, consequentemente, ou junto com isso, nós vamos ter também princípios éticos diferentes, porque vão ter níveis de sigilo diferentes, relações que se estabelecem diferentes. Então, ainda que a ética é a ética que deve ser da psicologia, ela pode ser colocada em prática de maneira diferentes e até deve ser colocada em prática de maneiras diferentes para poder garantir exatamente os direitos básicos, os direitos humanos dessas crianças e adolescentes, tá? É isso que eu coloquei ali, assim, que essa ética que eu estou salientando é uma ética do cuidado, independente de onde nós vamos estar, só que ela, em função dos papéis, pode ser colocada de uma maneira diferente. E então, quanto a essa metodologia, né, o que eu quero salientar aqui agora, que eu quero trabalhar com dois grandes blocos, vamos dizer assim, é aquela que eu posso estar trabalhando nesta rede, né, com uma abordagem que a gente chama de testemunho, que é da oitiva de escutar essa criança. E hoje nós temos, então, a Lei 13.431, 2017, que prevê a escuta e o depoimento, né, como atividades diferentes, e são atividades que podem vir a ser desenvolvidas pelo psicólogo. Do outro lado, no outro bloco que eu vou conversar, nós estamos tratando especificamente da avaliação psicológica. E aí também nós podemos ter diferenças, ainda que todas, que ainda estamos dentro da rede de proteção, e nós podemos ter avaliações psicológicas diferentes, que é aquela estritamente forense, né? Nós vamos já falar que é da produção da prova, e aquelas que estão focadas nas necessidades da criança com um enfoque clínico ou psicossocial. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas abordagens. Então, na lei que trata do testemunho, né, essa lei que eu falei para vocês, ela diferencia a escuta do depoimento especial. Essa escuta, e isso veio para, eu acho que veio até para regular e de uma forma muito positiva, para poder delimitar também essas atividades. Eu vou trazer aqui o foco, né, não vou falar, mas a própria lei trabalha também sobre as questões metodológicas, falando em protocolos, falando na preparação dos profissionais, tá? Mas o que eu quero salientar aqui é que nós temos duas formas de abordar a criança nesse testemunho, né? Então, num primeiro momento, haveria a escuta especializada, que pode ser feita por psicólogos, geralmente dentro dos centros de referência, em que essa escuta vai se dar através de um procedimento de entrevista, que a gente diz, sobre a situação de violência da criança ou do adolescente, perante um órgão, então, da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao que é necessário. A orientação é exatamente para que a gente só vá colher informações que são necessárias para a proteção e o atendimento imediato da criança. O que ela precisa naquele momento? Tá? Porque não é ainda o momento da construção de provas. E o objetivo dessa orientação era exatamente que as pessoas todas não ficassem falando com a criança e perguntando 10 vezes sobre o que aconteceu, para que pudesse se preservar o momento da construção de prova, que seria o depoimento especial. O depoimento especial, ele é um procedimento que a gente chama de oitiva. Eu não estou falando que é uma entrevista psicológica. Ele é um procedimento de oitiva da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. E este depoimento especial está inserido dentro de uma audiência onde o juiz é o que coordena a audiência. Portanto, não é um contexto de atendimento psicológico, não é o contexto do consultório do psicólogo, mas é um contexto de colher informações com a criança, tá?
para que, vamos dizer assim, o psicólogo, porque ele está previsto que é o psicólogo e o assistente social que deveriam fazer essa entrevista, se supõe que eles foram devidamente preparados para poder aplicar um protocolo que, na verdade, está sustentado em entrevistas cognitivas que foram desenvolvidos por psicólogos e que tem por finalidade, e aí que eu acho que é importante, eu quero deixar bem claro, a finalidade desse depoimento especial, do trabalho do psicólogo, melhor, dentro do depoimento especial, é colher as informações do que essa criança vivenciou sem sugestioná-la, podendo, então, ter uma prova mais isenta, né, garantindo os direitos da criança, né, e aí os cuidados necessários e os próprios direitos daquele grupo também, que eu acho que é difícil e a gente tem muita dificuldade de aceitar isso, mas também daquele grupo vulnerável que é o acusado. Tá? Acho que só quem está dentro do sistema consegue perceber isso, né? Não vou conseguir desenvolver muito aqui, mas nós temos um grupo vulnerável de acusados que também podem vir ser acusados de uma forma errada, né? Vamos dizer assim, e que também está submetido àquela situação e um depoimento especial colhido dentro de um protocolo que impede, né, que a gente faça sugestões a essa criança e faça ela dizer coisas que, na verdade, ela não vivenciou, é também uma defesa de direitos daquele grupo, tá? Então, assim, esse testemunho, né, ele tá, então, as atividades que o psicólogo pode fazer é nesta escuta especializada, muito mais focada no cuidado ou nesse procedimento de oitiva, onde ele vai ter a função de aplicar um protocolo, né, adequado para colher a versão daquela criança que foi vitimizada ou que é testemunha de violência, tá? Então, esse papel, né, é de colher a história dessa vitimização sem induzir ou sugestionar fatos. O objetivo é ajudar a criança e adolescente a trazer a sua vivência de vitimização para a rede de proteção e, com isso, nós podermos também protegê-la melhor. Mas prestem bem atenção, que o objetivo do psicólogo, né, não é produzir uma prova técnica. Aqui está sendo o meu foco da apresentação, que eu tenho mais preocupações atualmente. Não confundir ouvir esta criança dentro de um procedimento de oitiva com produzir uma prova técnica que corresponde à avaliação psicológica, né, conforme todo o protocolo lá do que é um perito e do que é uma prova técnica, né? É apenas a função, que eu acho que não é pouca, tá? Que é importante, que eu acho que é devida, mas é única e exclusivamente colher a entrevista com a criança, tá? É uma entrevista bem produzida, certo? E a função, então, do psicólogo aqui seria dar mais credibilidade a esse testemunho, né? E não exatamente produzir uma prova técnica, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui, que neste tipo de trabalho, nós temos referências técnicas para fazer isso. Por isso, né, deixo para a gente discutir depois, eu estou aqui exatamente para trocar as ideias, mas eu defendo que o psicólogo possa fazer esse tipo de trabalho por uma questão muito simples. Nós temos referencial técnico para fazer isso. Nós temos bibliografia para isso, nós temos, fundamentação teórica para fazer isso, no sentido de que é uma entrevista cognitiva e que nós vamos aplicar essa entrevista cognitiva. Só que nós não podemos, aí que está, onde está o divisor de águas, nós não podemos transformar nisso como se fosse um procedimento de prova técnica, né? Até porque o psicólogo vai fazer essa entrevista e depois podem vir outras perguntas a serem feitas a essa criança pelos diferentes atores, né, jurídicos, e que o juiz pode
autorizar que sejam feitas para a criança, ainda que a gente possa não concordar que elas sejam feitas daquela forma. O protocolo ideal e previsto em lei, de que o psicólogo deve fazer, ou o assistente social, deve fazer essa aplicação desse protocolo, né, da entrevista forense, que é usada dentro da nossa legislação, e depois disso, as partes podem ainda fazer algumas perguntas. Criando um espaço claro de autonomia, no sentido de que o psicólogo pode, nesse primeiro momento, manter esse protocolo integral, tá? Então, há o referencial teórico, né, da entrevista investigativa, que diz como que deve agir, tá? A avaliação psicológica, né, então, é um processo estruturado de investigação do fenômeno psicológico, composto de métodos, técnicas, instrumentos. Eu vou até ouvir a criança também, mas dentro de um contexto agora que faz parte da avaliação psicológica, tá? Então, o objetivo é promover informações, uma tomada de decisão que pode ser no âmbito individual, grupal, institucional, né, com base dessa demanda e condições e finalidades específicas. Aqui, com a avaliação psicológica, se espera que o psicólogo tenha um posicionamento técnico. Agora sim, eu vou conhecer o problema, dentro do meu trabalho como profissional, tenho a autonomia de decidir os instrumentos que eu quero usar, da forma como eu quero proceder, eu sou responsável por toda essa metodologia, né, que tem que ter a sua fundamentação também, e eu, então, em função disso, faço uma compreensão do fenômeno, da demanda que me é trazida, e eu me posiciono tecnicamente em relação a isso. Lembre que lá, quando eu falei na oitiva, não falei que o psicólogo se posicionaria no final, tá? Ele só faz a aplicação da entrevista, certo? Então, aqui sim, aqui eu tenho um posicionamento, porque eu tenho meu olhar técnico e eu vou falar sobre esta avaliação que eu fiz, tá? Agora, esta avaliação também pode ter finalidades diferentes, e aqui é bem importante salientar, né? Só quando a gente diz, às vezes as pessoas dizem, fez uma avaliação lá na justiça, eu ainda não sei que avaliação foi essa, muito claro, tá? Porque eu estou colocando a avaliação forense aqui como aquela que é pedida pelo juiz e que é a perícia. Tá? Então, ela vai atender às demandas dos agentes jurídicos, ela busca elementos que discutem a ocorrência, às vezes, de uma vitimização ou não, ela pode também estar focada, às vezes, para danos, tá? E ela vai auxiliar em tomadas de decisão, certo? E só um pouquinho. Esta avaliação, então, vai se constituir nós chamamos de uma prova técnica. E vejam bem, quando ela é a perícia e ela é uma prova técnica, ela está inserida dentro de uma dinâmica processual, onde as pessoas têm a forma de se defender, elas podem questionar, elas podem ter o assistente técnico, podem fazer quesitos, podem analisar esse laudo do perito, tem toda uma dinâmica construída processualmente que é para garantir a defesa dos direitos humanos de todos envolvidos nesta avaliação, tá? Já falando nesta rede, eu posso ter avaliações dentro da rede que não se constituem exatamente em avaliações que poderiam se chamar de perícia, né? Às vezes, por exemplo, até dentro do judiciário, uma coisa que a gente às vezes discute, avaliações para adoção. Eventualmente, essas pessoas estão acompanhando essas crianças nessa adoção e não estão fazendo naquele momento uma perícia da situação, que sempre exige um posicionamento final do psicólogo. Então, eu posso ter avaliações psicológicas um pouco diferentes, tá? E eu posso ter avaliações psicológicas que são feitas em centro de referência, eu posso até fazer, às vezes, uma avaliação psicológica numa casa de acolhida, porque eu estou precisando conhecer os problemas que essa criança está enfrentando, para poder intervir, ver o que ela precisa, e não são ainda a perícia que eu estava falando lá no contexto forense. Por isso eu digo que tem
posicionamentos diferentes, porque as questões relacionadas a, por exemplo, sigilo, a quem eu vou entregar esse documento final, tudo isso, o foco para que vai servir essa avaliação, tudo isso vai diferenciar, muitas vezes, em procedimentos éticos, né, para que se possa garantir realmente este cuidado em todos os tipos de avaliação, tá? Aqui, quando eu falo em avaliação psicológica, eu estou falando em referências técnicas, né, que se sustenta no campo da ciência psicológica, envolvendo a área do desenvolvimento, psicopatologia, uma visão ecossistêmica, né, que é muito importante dentro do judiciário, uma visão, inclusive, psicossocial, né, sempre digo que a nossa avaliação, quando é feita nesta área, ela sempre passa numa intersecção entre a psicologia clínica e a psicologia social, porque nós temos que entender esse contexto todo, falar em criminalidade, nós temos que, né, entender de criminologia, entender como é que essas construções, né, essas tipificações são feitas, o que isso gera, quer dizer, é um campo extremamente complexo, né, mas se sustenta dentro destas, vamos dizer assim, das técnicas, né, mas também das referências da avaliação psicológica, tá? E aí também, né, em função dessas diferenças dos tipos de lugares que a gente vai estar fazendo essa avaliação e da sua finalidade, podemos ter os limites éticos diferentes, certo? Então, o que eu quero trazer aqui, mostrar para vocês, que eu entendo que as contribuições da psicologia nos casos de violência contra criança e adolescente podem ser feitos em diferentes papéis, em diferentes atividades técnicas, tá? Mas desde que sempre esteja muito claro para o psicólogo onde ele se encontra, os limites da ciência psicológica e da ética, né, considerando o cuidado com a criança e o adolescente, dentro daquele papel que ele está desempenhando. Então, entendo que nós podemos ter um papel muito importante ético quando a gente auxilia numa oitiva, né, a ter mais cuidado nessa intervenção com a criança, inclusive garantindo os direitos na hora de colher, né, essas informações, tá? Assim como nós podemos ter um papel fundamental na avaliação psicológica. O problema é nós termos muito claro os limites das atividades em cada uma dessas atividades que nós estamos fazendo. E o meu foco em colocar isso agora é que, né, e aí eu vou fazer um parênteses, que eu gosto sempre de dizer que eu sou das pessoas que mais muda de opinião dentro do judiciário, né? Eu sempre defendi, e ainda defendo, que o psicólogo possa trabalhar nessas oitivas, né? Mas a minha preocupação atual hoje é como que nós estamos caminhando nessa evolução das leis, né? E ainda que a lei, né, trouxe essa diferenciação da escuta, do depoimento, estabelecer os papéis, e que eu acho que foi super importante, isto trouxe como repercussão para os agentes jurídicos uma ideia de que esse depoimento passou a se constituir meio que uma bola de cristal, né? E aí passou-se a ter uma ideia que, principalmente para os agentes jurídicos, estou salientando isso, se essa oitiva foi feita por um profissional da área, né, da ciência psicológica, é como se ele revestisse esse procedimento de uma qualidade técnica, que não é o nosso objetivo. Vejam bem, nós estamos ali só colhendo a entrevista com a criança, mas passou a ter um valor como se isto garantisse, que já que foi colhido por um psicólogo, passou a ser a verdade. E ainda que as pessoas não falem isto assim, com estas palavras, como eu estou dizendo, na prática isso está acontecendo, quando esta oitiva começa a substituir as perícias que são essenciais em situações de violência.
Mais grave ainda, eu sei que em alguns locais no país, nós temos começando a ter exigências que profissionais, depois de fazer esta entrevista cognitiva com a criança, dentro de um procedimento de depoimento especial, finalizassem com um relatório. Veja bem, olha o risco, porque eu não estou dentro de um procedimento de avaliação, eu não estou dentro de um procedimento em que eu controlo, quem controla é o juiz, eu estou só fazendo a entrevista. Eu estou contribuindo com a justiça ao fazer a entrevista. Quando me pedem o relatório final, isto dá a ideia de que eu estou fazendo um procedimento técnico. E aí eu me posiciono nesse relatório falando sobre aquilo. E que, na verdade, eu não tenho dados para fazer isso. Se a criança, né, foi induzida antes ou não, eu não tenho como falar mais do que apenas fazer a entrevista para obter o testemunho. Tá? E agora, com essas questões da alienação parental, ficou prevista na última reforma de que haverá um protocolo específico para o ser usado na alienação parental. Isto é, quando eu digo que o problema maior da criança num processo de alienação parental é essa dificuldade toda, né, da interferência na percepção dela, na compreensão do que está acontecendo, e eu vou pedir para ela relatar como é que ela vê as coisas, eu não sei muito bem qual é o objetivo desse testemunho. Né? Para mim, isso significa, veio a reforçar a ideia que eu estou querendo trazer aqui, de que o judiciário tem cada vez mais acreditado nesta oitiva como algo que não pode ser questionado, como se fosse a verdade, e isso muito em função de ter dado, né, esse espaço para os técnicos participarem nessa coleta. Então, a minha contribuição hoje aqui, né, finalizando já, é realmente poder que a gente possa se dar conta destas diferenças, se dar conta dos referenciais e dos aspectos éticos de cada uma delas, até onde nós podemos ir, e nos posicionarmos frente aos agentes jurídicos, frente ao sistema de justiça, quanto aos limites da nossa prática, seja na avaliação psicológica, ou seja, participando nessa coleta do testemunho. Obrigado, fica meu e-mail e vamos depois conversar mais sobre isso. Obrigada, Sônia. Quero passar a palavra para a Marina. Obrigada, Kátia. Boa noite, já boa noite, né, a todos, a todas e todes. Eu sou Marina Ponivas, como a Kátia me apresentou, sou conselheira do Conselho Federal de Psicologia, e eu gostaria de começar a minha fala fazendo minha autodescrição. Esse é um combinado que nós temos no 18º plenário do Conselho Federal de Psicologia. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, e nesse momento eu estou vestindo uma blusa salmão. Atrás de mim tem uma parede branca e uma estante triangular com livros. Um suporte para a rede aqui também, que a Dani já observou, né? Eu gostaria de agradecer o IBAP, né, por meio da presidenta Daniela Zanini, pelo convite e pela organização, né, desse importante, delicado e complexo debate. Quero também cumprimentar a Kátia, né, minha colega de plenário, 18º plenário do CFP, e a Sônia, que está aqui com a gente nessa mesa, nesse debate tão importante, e também cumprimento a todos, todas e todes que estão nos acompanhando. Eu tinha organizado, eu tinha visto o tema da mesa, que seria depoimento especial e exame criminológico, e meu cabelo já ficou em pé, fiquei pensando, meu Deus do céu, coisas tão complexas, tão difíceis, e tão em disputa, né, só faltou acrescentar alienação parental aí, a gente estava perdido, né, a confusão estava feita. Mas eu organizei um pouco para falar sobre essas duas questões, mas vou tentar me aprofundar mais no debate aí do depoimento especial na minha fala, né? Então, eu organizei a minha fala de modo a trazer alguns apontamentos, né, sobre o contraponto do sistema conselhos
de Psicologia com relação ao depoimento especial, e para isso também vou contextualizar um pouco do histórico. Posteriormente, eu vou trazer quais são as principais críticas do sistema Conselho de Psicologia ao depoimento especial, né, e pouco, né, com relação também ao exame criminológico. E, por fim, eu quero trazer aí alguns apontamentos reflexivo-críticos, articulando aí com o nosso Código de Ética Profissional. Como que surgiu, né, o depoimento especial? Ele surgiu como depoimento sem dano, né, e foi implantado no Rio Grande do Sul em 2003. Né? Desde então, ele teve diversas nomenclaturas e hoje ele é intitulado como depoimento especial, né, pela Lei 13.431 de 2017. Como que funcionava? Né? Funcionava como um depoimento de crianças e adolescentes em situação de violência, em uma sala de audiência, em um momento em que é gravado, né, esse depoimento e anexado ao processo. Né? E a psicóloga, então, fazia as perguntas que o promotor e o juiz queriam fazer à criança ou adolescente. Né? Qual foi a justificativa, o que motivou, né, a implantação aí desses depoimentos especiais? Que a grande maioria dos abusos sexuais não deixa, então, qualquer vestígio, então, entende-se que, dessa forma, a fala da criança e do adolescente poderia, então, ser considerada uma prova. Né? Desde então, o Conselho Federal de Psicologia tem se implicado bastante a respeito do tema. Né? E quais são as principais críticas que o Conselho de Psicologia, que o sistema Conselhos faz ao depoimento especial? A primeira, que ela fere a autonomia profissional, né? É um espaço em que você, que não é uma técnica, um instrumento da psicologia, ele é do direito, e que você está ali colaborando, né? Mas você tem que fazer as perguntas que o juiz ou o promotor define, né? Fere também o sigilo profissional, né? O dever de observar os marcos legais de proteção integral de crianças e adolescentes. As características do discurso infantil, né? Que, enfim, por vezes a criança não quer falar, ou demora muitos anos para falar, ou fala o que não, de fato, o que não aconteceu, enfim, uma série de características. E os impactos que esse discurso poderá ter na vítima que sofreu a situação, né, de abuso sexual, da família e da sociedade. Né? Além do que, esse tipo de situação intensifica também processos de disputa de guarda de crianças e adolescentes. E, por fim, o mais importante é que é um processo, né, de revitimização de crianças e adolescentes. Né? Por isso que nós defendemos o que a Sônia apontou como estudo psicossocial, como avaliação psicológica, né, que tem um cunho, até um estudo psicossocial que pode, inclusive, produzir, em que o profissional pode produzir, inclusive, é maior que a perícia, porque ele pode produzir alguma articulação com a rede, ele pode fazer alguma interferência naquele processo para garantir alguma proteção específica. Então, ele acaba sendo maior do que apenas uma avaliação perícia, né, de perícia, mas sim também produzir intervenções técnicas para garantir a proteção, o cuidado e o direito daquela criança que está envolvida naquele processo. Quais são os destaques que eu gostaria de fazer aqui sobre a lei do depoimento especial? Ela estabelece um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente que é vítima ou testemunha de violência, alterando, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatiza a violência sexual, já colocando a criança e o adolescente no lugar, né, de testemunha, estabelece o depoimento especial como um método de antecipação de prova, né, e isso tem acontecido na prática, por mais que a Sônia tenha dito, né, que
o ideal seria evitar e que não serve como prova, mas na prática a gente tem visto que os juízes têm feito como prova, e às vezes como única prova, o que é pior, né? Então, acontece aquela situação e é a única prova, e a gente atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que não têm condições de acessar um assistente técnico que possa contrapor aquela prova. Então, muitas situações acabam acontecendo isso, e prevê também o procedimento para crianças que são menores de 7 anos de idade. A Sônia já conceituou, né, o que é o depoimento especial, mas eu queria destacar que no artigo 11, dizia que o depoimento especial ia se reger por protocolo a ser aplicado uma única vez em sede de produção antecipada de prova judicial, garantindo a ampla defesa do investigado. E eu quero destacar que, com isso, o CFP logrou êxito no debate e conseguiu, né, fazer uma interferência, porque até então o que se queria era um método específico, da Childhood, que é uma ONG internacional, então trazer um método, né, de outro país e colocá-lo e transpor aqui para o Brasil uma outra realidade, uma realidade continental com diversas características, né? E aí, diante de todo esse debate, a gente conseguiu, pelo menos, né, que fosse garantido que seriam protocolos, né? Então, poderiam ter mais de um e não um único exclusivo de um método específico de uma única ONG, né? No artigo 12, o depoimento especial diz que o depoimento especial será acolhido conforme o seguinte procedimento: os profissionais especializados esclarecerão a criança ou adolescente sobre a tomada do depoimento especial, informando-lhe os seus direitos e os procedimentos a serem adotados e planejando sua participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou outras peças processuais. Com relação à escuta especializada, a Sônia também já conceituou ela, né? O que eu queria trazer como destaque, né, é que a inquirição prevista no depoimento especial, da forma como que está detalhada, ela se distancia desse projeto de cuidado, né? E por isso nós entendemos que não é um instrumento da psicologia. A escuta especializada, que está prevista para ser realizada pelos equipamentos da rede de proteção, ela também é uma inferência, porque a escuta, ela é um instrumento, ela não é um serviço. Tanto é que não está tipificado como um serviço socioassistencial, né, previsto para ser executado pelas redes de proteção, né, pelas redes socioassistenciais. A escuta, ela serve ao serviço para a construção de um projeto de cuidado. A escuta realizada no serviço de assistência social ou de saúde, ele não serve ao judiciário, ele serve ao próprio serviço, né? Então, e que cabe ao serviço, caso identificada alguma situação de violência, né, tomar as medidas protetivas necessárias, né, para garantir a segurança daquela criança e daquele adolescente, né, preenchendo a notificação obrigatória e tomando, né, as medidas necessárias, mas não serve para produzir um relatório que vai subsidiar uma decisão judicial. Deixa eu passar aqui, que eu tinha me organizado com... Nesse processo todo, o CFP, então, construiu, né, durante todo esse debate do depoimento especial, o CFP construiu a Resolução 10 de 2010, né, e depois também construiu outras resoluções, por exemplo, a do exame criminológico, e que todas essas resoluções foram suspensas judicialmente, né. Toda resolução que o Conselho Federal de Psicologia constrói, ela é amplamente discutida no sistema Conselho de Psicologia, né? E essa resolução 10 de 2010, ela vedava a realização de inquirição de crianças e adolescentes
né? E, enfim, ela foi suspensa. Logo na sequência, né, veja que é a resolução 10 de 2010. Em 2017 foi provado, logo não, né, 7 anos depois, foi aprovada a Lei 13.431, né, que prevê o depoimento especial e a escuta especializada. Com isso, então, o CFP emitiu uma nota técnica sobre os impactos da lei na atuação de psicólogas e psicólogos. E, então, em caráter recomendativo, né, não mais vedando, mas recomendando, manteve o posicionamento que é histórico no sistema Conselho de Psicologia, né, que cabe o psicólogo e a psicóloga não devem participar da inquirição de crianças e adolescentes por meio do depoimento especial. Com isso, eu gostaria de destacar, até apontando também para a fala da Sônia, é que nós temos hoje diversas psicologias, né, psicologias no plural, em que não existe um posicionamento a respeito das questões, né? E eu queria fazer um destaque para 3 grupos. O primeiro é um grupo que se referencia na ética profissional e, por isso, se posiciona contrário ao depoimento especial. O segundo grupo, que é um grupo que atua na perspectiva da redução de danos, né, que entende que, assim, é melhor que o psicólogo faça, que ele vai ter mais cuidado e vai proteger a criança que está sendo submetida àquela situação, né, do instrumento, do método, uma técnica do direito, né. E um terceiro grupo, que é um grupo que atua numa perspectiva do puro tecnicismo e que entende que a ocupação corporativa desses espaços é importante pela psicologia. Então, nós temos esses 3 grupos, né? E com a suspensão da resolução, o Sistema Conselho de Psicologia continuou, né, fazendo o enfrentamento necessário a essas demandas, né, se posicionando e ampliando os debates a respeito do depoimento especial, do exame criminológico e agora, né, mais recentemente, da alienação parental com o lançamento aí da nossa nota técnica esse ano, né? E a nota técnica 1 de 2018, ela traz aí quais são os impactos que estão acontecendo aí na prática, né, do exercício profissional de psicólogas e psicólogos com a execução, né, com a implantação das salas de depoimento especial nos tribunais de justiça. Nós também revisamos agora, em 2020, as referências técnicas para a atuação de psicólogas na rede de proteção a crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Incidimos também na aprovação da resolução 69 de 2014 do CONANDA, que é uma resolução muito importante, né, de ser apropriada aí por todos os profissionais. O que o sistema Conselho de Psicologia defende, né, e permanece defendendo? A possibilidade do desenvolvimento de um trabalho mais amplo e completo, né, que abarque os direitos humanos e a proteção integral de crianças e adolescentes, né? E para isso a gente também faz incidências legislativas, né? Que há vários projetos de lei, por exemplo, tramitando na Câmara e no Senado, que tentam de alguma forma implodir ou explodir com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, um marco regulatório muito importante, né? Que deveria ser defendido, né? E não sofrer tantas alterações dessa forma. Com a implantação da lei e das salas de depoimento especial nos estados, chega, né, ao sistema Conselho de Psicologia muitas dúvidas, né, e questionamentos a respeito da exigência que tem sido feita, né, pelos profissionais operadores do direito para a realização do depoimento especial da escuta especializada, né. Situações de conflitos éticos estabelecidos nos espaços ocupacionais, né, e como se relacionar e se posicionar com os operadores do direito que impõem, né, essa metodologia aos profissionais da psicologia, né. A gente vem observando processos de trabalho onde a relação de poder instituída é que subjuga um saber ao outro,
né? Então, profissionais de direito que estabelecem a forma, o como e como deve ser feito, né, as avaliações pelos profissionais da psicologia, né? E uma resistência muito grande de profissionais de não sucumbir a essas técnicas que não fazem parte do arcabouço da ciência psicológica. O sistema de justiça, quando ele derruba as nossas resoluções, ele intervém em uma ciência e uma profissão determinando o modo como a gente deve fazer, né? A própria lei da alienação parental, ela estabelece um checklist de como deve ser a avaliação e o diagnóstico de alienação parental, né? E isso não é por acaso, né? O porquê que o sistema de justiça faz isso com uma profissão que é majoritariamente, feminina? Nós estamos também falando de um processo, de uma questão social e estrutural, que é o patriarcado e o machismo, né? Em que uma profissão intervém sobre a outra e diz como ela pode e deve fazer um processo de avaliação em que nós aqui temos o domínio e o conhecimento e as especificidades para fazer aqui, né? Então, nós permanecemos defendendo que o depoimento especial não é uma prática da psicologia, né? Os métodos e as técnicas psicológicas, por exemplo, são a avaliação psicológica, são o estudo psicossocial, né? E é com isso, né, que a gente vai poder contribuir com o direito de forma interdisciplinar, tá? Deixa eu contar aqui. Então, por fim, eu queria trazer agora, assim, alguns apontamentos reflexivos críticos, né? O primeiro deles, e mais importante, é que nenhuma categoria pode definir como a outra realizará seu trabalho, né? Nós devemos nos somar para contribuir com a compreensão do processo e do fenômeno da violência, que é tão complexo, né? Dialogar com o direito, precisamos nos colocar, né, a psicologia como ciência, de dialogar com o direito como uma área de conhecimento, e não apenas servir ao direito como peritos, né, em que o direito se coloca como hegemônico e nos diz como que as avaliações psicológicas podem e devem ser feitas. Não se trata aqui de fazer uma polarização de quem é contra o depoimento especial e quem é a favor, né? Até porque a Sônia trouxe várias críticas também na fala dela, né? E questões da complexidade da atuação e do cotidiano profissional. E também nem de uma polarização de quem é a favor ou contra a alienação parental, ou quem é a favor ou contra ao exame criminológico, né? Mas a gente construir um fazer profissional crítico e comprometido com os direitos humanos, né, no nosso cotidiano e na nossa prática profissional. Nós temos diversas psicologias, e nesse marco dos 60 anos de regulamentação da profissão no nosso país, nós precisamos refletir cada dia mais, né, a que psicologia nós estamos fazendo, né, e como ela está servindo à sociedade. É só retomar, né, o período de regulamentação em que a nossa psicologia serviu à ditadura militar, né, serviu para estigmatizar sujeitos, para prender pessoas, para excluir pessoas, patologizar pessoas, né. Então, que psicologia nós estamos fazendo hoje, né? Isso é uma reflexão que nós precisamos construir cotidianamente, né? E quais são as alternativas de diálogo, então, que nós apresentamos? O que pode, então, já que o Sistema Conselho de Psicologia se posiciona contrário ao depoimento especial, né? O que pode o psicólogo e a psicóloga fazer nesses casos? Fazer os estudos psicológicos, os estudos psicossociais e as avaliações psicológicas, né, materializando isso depois num laudo que vai, né, fazer parte daquele processo judicial, né, e com isso não vai ferir a autonomia profissional, que vai poder escolher quais são os instrumentais, né, que vão ser utilizados para a realização, né, daquela avaliação psicológica.
Quero lembrar também que a Resolução 9 de 2019 do CFP regulamenta a indissociabilidade entre a avaliação psicológica e os direitos humanos. Afirma a função social da psicologia e o compromisso ético de psicólogas e psicólogos na realização das avaliações psicológicas. Inclusive, tem um item, né, na resolução que é denominado Justiça e Proteção dos Direitos Humanos na avaliação psicológica. Quais são os desafios, então, que a gente tem aí pela frente, né? Enfrentar aí, essa pluralidade e heterogeneidade das vertentes teóricas e epistemológicas, né, que orientam as nossas práticas profissionais, um campo conflituoso de saberes e fazeres que norteiam diferentes posicionamentos, que são posicionamentos ideológicos e políticos, essa herança da ditadura, né, que viola direitos e instituições, né, em que a psicologia atua, como o próprio judiciário, né, e ainda hoje avaliações psicológicas, né, que estigmatizam, excluem, normalizam, controlam e disciplinarizam, né, saberes, pessoas, né, com seus saberes e práticas. Então, ainda é necessário superar determinadas formas de atuação hegemônicas dentro da psicologia, né, que reforçam esse tecnicismo e essa visão individualizante das pessoas, né, que minimizam as questões políticas e históricas na construção das subjetividades. Nós estamos vivendo num tempo, né, num contexto social e político atual de que o enfrentamento, né, a redução das políticas sociais, de intensa violação de direitos e de intensificação dos discursos de ódio. E o que a gente precisa caminhar contra isso. Nós precisamos de espaços e redes de proteção que verdadeiramente protejam crianças e adolescentes e que possam, lá no cotidiano, no território das famílias vulnerabilizadas, construir projetos, né, de cuidado no território. A supremacia da técnica, o inexistente pensamento crítico precisam dar espaço a uma educação crítica e, como diz Paulo Freire, uma educação que liberte, que não adapte, que não domestique e que não subjugue saberes, né? É necessário que, de fato, os direitos humanos transversalizem a prática profissional, uma visão crítica e não predominantemente técnica. A avaliação psicológica deve ser, então, compreendida como um processo que ele é ético-político. Com isso, eu vou finalizando, acho que a gente vai ter aí muitos elementos, né, para o debate, enfim, e fico à disposição. Obrigada, Marina, pela fala. Eu tenho aqui no chat algumas perguntas para vocês. A gente tem, né, agora uma parte que nós vamos para as perguntas. A primeira pergunta, a gente tem vários, né? Excelente explicação, Sônia. O que mais temos visto é a prática errada de psicólogos e psicólogas da área. Comumente, o que temos visto é que eles têm se posicionado ao final das oitivas, nas tomadas de decisão. Como podemos mudar isso? Será que não pode ter uma nota técnica? Então, eu acho que pode ser para as duas, mas é uma pergunta, assim, bem... Não sei se a Marina quer colocar. Opa, desliguei o microfone aqui. Pode falar, Sônia, fique à vontade. Bom, eu acho que uma nota técnica, né, depende, eu vi a nota técnica, eu acho que está ali quanto, eu acho que foi a Cris que perguntou, eu até tinha primeiro lido. Foi. Comumente o que temos visto é que eles têm se posicionado no final das oitivas, né, que é aquela crítica que eu disse que eu acho que não deve ser assim, que as coisas devem acontecer, né. Eu quero falar nessa questão se deveria haver uma nota técnica ou não.
Eu acho que a primeira questão, quando há uma nota técnica, é quando o conselho reconhece aquela atividade, né? Que aí é uma nota técnica regulando a situação. Então, isso eu acho muito importante, porque quando a gente diz que a gente coloca sempre as situações como ruins, como não devem ser feitas, eu acho que acaba não saindo a nota técnica para regulamentar. Eu vou associar, a Cris falou numa coisa mais, né, da ativa, mas eu ouvindo, assim, essa questão da perícia, né, e essa é uma questão que eu tenho muita preocupação mesmo, quando a gente associa, e isso eu escuto muito frequente, perícia e sinal de igual com estigmatização. Isso, eu vou ser bem sincera, eu acho para mim é um erro. A perícia, ela é um canal de comunicação entre saberes. Conforme o Código de Processo Civil, está escrito que o juiz, quando não tem informação necessária de uma área técnica, ele pede ajuda para os técnicos. E aí a perícia surge como uma prova, né? É uma prova, por quê? Porque eu estou contribuindo com informações técnicas, mas essas informações técnicas são sobre um sujeito, e esse sujeito é um sujeito de direitos, e como sujeito de direitos, ele tem direito ao contraditório e a não, enfim, e não criar, né, a ampla defesa, não criar até coisas contra ele. Então, tem todo um procedimento técnico que está envolto nisso, mas que é para garantia de direitos. Quando uma perícia, e aí eu estou falando bem genericamente, tá? Qualquer perícia, quando uma perícia estigmatiza um sujeito, ela está errada, está mal feita. Nós temos que discutir essa perícia, tá? Porque posição do psicólogo, porque assim, ó, quando a gente vai lá na resolução do documento e pega laudo como resultado de uma avaliação psicológica, diz lá no final que a função da pessoa que fez o laudo é contribuir com a demanda que veio e trazer informações para essa pessoa, né, quanto a conhecimento psicológico. É uma posição, o psicólogo precisa se posicionar. Isso não significa, então nós vamos dizer que toda avaliação termina com uma estigmatização. Não, ela só vai ser estigmatização se está mal feita. É esse o meu trabalho que eu faço, todas as aulas que eu continuo dando até hoje, para dizer, gente, vocês têm que fazer uma perícia bem feita, que não estigmatize. Não podemos estigmatizar. E tu pode fazer uma perícia sem estigmatizar. Né? Então, aí que eu digo, aí começam a surgir as notas técnicas, quando tu regula alguma coisa. Mas eu sempre, eu percebo uma reação das pessoas de que até assim, o trabalho técnico não é vamos dizer, a perícia não é o trabalho, nós podemos ir além da perícia, claro que podemos ir além da perícia. Eu sempre digo, eu falo sobre perícia porque é só isso que eu sei fazer. Se eu fosse terapeuta, eu falaria sobre terapias, mas assim, ó, tem N atividades que o psicólogo pode fazer, mas quando ele faz a perícia, ele tem que fazer bem feita. E sabe qual é o maior problema nessa questão, quando a gente fala que nós temos que pensar no cuidado, a realidade que eu vivo é que essas pessoas que dizem, eu só penso no cuidado, eu não faço perícia, eu não entro nisso, aí elas estão lá na ponta, às vezes no seu consultório, às vezes no centro de referência, e percebem alguma coisa naquela criança, e aí escrevem e não se dão conta, porque daí dizem que não é perícia, e elas estão estigmatizando pessoas, elas botam informações ali, não, eu só estou colocando uma informação que eu vi, mas não se dão conta que naquele momento em que escreve aquela informação, a partir dali, qualquer pessoa da área jurídica pega aquele documento e sai tomando decisões. Então, nós precisamos saber aonde é que nós estamos, até onde eu posso falar, o que é perícia, o que não é perícia, entende? Eu tenho que estar muito bem delimitado. E aí eu sempre digo assim, para eu poder discutir o que é uma perícia bem feita que não estigmatiza, eu primeiro preciso reconhecer a perícia como uma atividade profissional. E aí eu começo a discutir como fazer ela.
Isso que eu acho importante. Por isso eu acho importante, eu tenho participado de todas as atividades, nós temos que falar mais sobre isso, é mais essa ideia, entende? A perícia, eu acho que é um cuidado. Deixar bem claro minha posição aqui. Ela é um cuidado quando ela é bem feita, tá? A perícia é reconhecida, né, como uma atividade profissional, ela está regulada na resolução do CFP, que diferencia perito de assistente técnico, inclusive, né, e também a questão não é o sinônimo de perícia igual a estigmatização, né, até porque não é só no laudo que aparece a estigmatização, aparece nos relatórios produzidos pelas redes de proteção, aparece em outros documentos psicológicos também, né? A questão é a produção de diagnósticos, né, que os operadores do direito colocam para a gente, em que a gente vai criando dualismos, né? Então, o alienador, o alienado, o bom, o ruim, o certo, o errado. A ciência psicológica, a prática profissional precisa fugir desse dualismo. A gente precisa contribuir com a complexidade das relações familiares, com a complexidade dos fenômenos da violência. Enfim, a psicologia tem muito a contribuir com isso no nosso fazer profissional e na produção dos nossos documentos psicológicos. Mas a questão da pergunta, né, que foi posta ali, é que, de fato, nas oitivas está sendo solicitado ao profissional, ao final, que se posicione, porque tem sido esse o uso do direito sobre o fazer, né, profissional. Ele precisa daquela prova e o operador do direito quer aquela prova o mais rápido possível e ele faz a gente se posicionar aí ao final, né, de uma oitiva. Isso tem acontecido na prática, né? Tem acontecido várias coisas assim bastante difíceis que chegam para a gente no sistema conselho de psicologia. E daí se cabe uma nota técnica de como o CFP orienta, porque a nota técnica serve para isso, né? Uma orientação ao exercício profissional. A resolução regula e a nota técnica orienta, né? Mas nós já temos uma nota técnica que orienta a realização do depoimento especial, que foi essa aí que eu citei na minha fala. Muito bem. Então, eu vou para a pergunta do Carlos Primiano, que ele fala o seguinte: fiz a última prova para o TJSP como psicólogo e, ao meu ver, as questões objetivas consideraram corretas as respostas mais ortodoxas. Há uma tendência a manter o conservadorismo dentro do judiciário? Porque eu havia lido que a entrada de juízes novos estava trazendo novas perspectivas. Quem vai para essa? A gente precisaria de uma intensa reforma do judiciário, do sistema de justiça como um todo, para, de fato, redemocratizá-lo, né? Estamos longe disso, né? Infelizmente, ainda existe essa perspectiva mais ortodoxa e conservadora, aí, como você apontou. Eu, recentemente, dei aula para os 30 novos juízes que tomaram posse aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, e sim, existe aí uma luz, assim, né, no final do túnel, como a gente vê uma possibilidade de juízes que estão entrando na carreira com uma outra perspectiva, mas ainda é muito insignificante perto, né, desse sistema todo. Bom, isso pode ser discutido por vários enfoques, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu entendo que o judiciário é o conservadorismo, né? Porque é o que regula a ordem, e eu acho que é importante a gente entender que nós somos, quando a psicologia interage, né, com o judiciário, ela é um auxiliar da justiça ali, ela traz suas contribuições, mas ela não tem a função, quer dizer, quando eu estou como psicólogo ali, a minha função não é reformar o judiciário. Acho que aí é pegar uma abordagem que não seria nossa. Então, acho que nós temos sempre que pensar. Eu sempre penso no meu trabalho que eu faço, sempre no pequeno, assim. Essa pessoa que eu estou atendendo, como é que eu posso
trazer o melhor para ela, como é que eu posso trazer as mudanças sociais em relação a essa avaliação que eu estou fazendo, né? Mas eu diria assim, às vezes me preocupa algumas mudanças repentinas no judiciário também, né? Eu acho que a gente pode pensar dos dois lados, é só isso que eu queria trazer, não vou nem não é uma posição aqui defender um lado ou outro, mas eu só queria dizer que essas mudanças assim, de conceitos sociais que estão mudando intensamente, acho que nós estamos num momento social de mudanças muito intensas de estrutura, o que é família, gênero, enfim, nós temos questões muito importantes e que nós não temos estudos psicológicos a longo prazo sobre isso para poder definir posicionamentos, fica quase que muitas vezes definições mais ideológicas. Ok, entende? Só que quando eu estou no judiciário e eu estou avaliando uma pessoa, eu preciso ter um referencial. E aí o referencial sempre, às vezes, com essas mudanças muito repentinas, né? Então, vou trazer um exemplo, algo que talvez não traga muito debate, que não é para acirrar debates, mas, por exemplo, a paternidade socioafetiva, né? Então, nós temos hoje, eu me lembro de um caso que eu acompanhei, de uma discussão entre paternidade socioafetiva e a biológica, sendo que estava se discutindo ali uma questão, né? Não vou trazer todo o caso, mas eu quero dizer assim, ó, ficou uma discussão em que a própria psicóloga achou que queriam tirar o nome do pai biológico da certidão, e a psicóloga fez uma avaliação psicológica e entendeu que a criança não tinha ali, com 12 anos, não poderia ainda ela dizer que quer tirar o nome do pai biológico, e ela fez toda uma discussão muito adequada sobre a situação, e o juiz disse, não, mas eu sempre considero o pai socioafetivo mais importante, tira o nome do pai biológico da certidão dela, entende? Eu quero só mostrar que, às vezes, há uns avanços, né, que eu acho que o conceito de pai socioafetivo é de máxima importância, mas que daqui a pouco eles se contrapõem com outros, e como que nós administramos tudo isso, né? E aí pode, às vezes, trazer demandas que a gente não tem respostas ainda, né? Do que isso pode significar na vida de uma criança. Acho que nós temos que parar para pensar. E às vezes, o judiciário às vezes, ele faz mudanças que impõem a nós um outro olhar sobre as coisas, né? Por incrível que pareça. Então, assim, entendo que ele é conservador pela própria natureza dele, mas que, ao mesmo tempo, também, atualmente, tem trazido, às vezes, demandas para os psicólogos que, às vezes, ficam difíceis de ainda a gente se posicionar pela gente não ter um conhecimento na ciência para poder fundamentar nossas posições. Caberia também aí uma discussão, né? Cabe ao psicólogo e à psicóloga se posicionar a respeito da paternidade socioafetiva ou da paternidade biológica, ou cabe ao psicólogo e à psicóloga, na sua avaliação, debater, né, discutir esses papéis, trazer à tona essas relações familiares, né, e explicar para o juiz o que acontece no cotidiano da vida daquela criança. Se ele vai mudar a certidão, não vai mudar a certidão, isso é uma decisão do juiz, né? Não cabe a nós, mas cabe a nós fazer o debate, produzir uma avaliação que garanta o direito e a proteção, né, integral daquela criança e daquele adolescente. Perfeito, acho que tu colocou perfeito, Marina, essa é a nossa função, né? Só que quando a gente escreve e diz, olha, nessas relações está acontecendo isso, nós estamos dando um olhar. Isso é só que eu quero chamar a atenção. A decisão final é do juiz sempre, não é nossa, né? Mas a forma de escrever o laudo, essa é a questão. Quando a gente escreve, mesmo que a gente não diga, não, a gente não vai dizer, porque a decisão é judicial, não é do psicólogo. Mas ele vai trazer a dinâmica familiar, e quando ele traz a dinâmica familiar, ele traz o seu olhar, a sua percepção. Isso é uma das coisas que eu mais discuto dentro das minhas aulas de perícia. O psicólogo, quando vai fazer a perícia, ele pode até não se posicionar em nada, mas ele vai trazer um olhar dentro desta avaliação psicológica. Esse olhar passa pelas percepções dele, pelas crenças dele, pelos valores dele, e isso é importante a gente se dar conta. É disso que eu estou falando, não daquela coisa de dizer lá no final, né? Por isso que a ciência ela não é neutra nem imparcial. Isso, né? Exatamente. Então, acho que a última pergunta
que também é da Cris Fayad. Ela fala: em Brasília, o judiciário está dispensando a escuta na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, né, após a entrevista do psicólogo. Especificamente em Brasília, foi construído um protocolo para a polícia, além de um treinamento desses policiais, por se entender que são objetivos e fases diferentes. Vocês concordam com essa posição do judiciário? Caso não, o que pode ser feito? Caso sim, como não ferir a ética? Eu vou falar que eu estou tendo... Bom, pode falar. Eu não entendi direito. Foi um protocolo para delegacia especializada em que coloca o profissional da psicologia na delegacia, é isso? Ele está dispensando a escuta da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente após a entrevista do psicólogo. E foi construído um protocolo, é isso mesmo, pela polícia e também dado um treinamento a esses policiais. É isso. Não, é que assim, está dispensando, vamos ver, a escuta, né? E aí, quando isso fala em escuta, eu estou entendendo que é essa a oitiva da criança, né? Pela delegacia, está dispensando a escuta após a entrevista do psicólogo. Então, assim, a entrevista do psicólogo acaba acontecendo, né? Eu não sei, Cris, se porque assim, ó, uma discussão toda que tem, que essa escuta está prevista em lei, se está falando, pois é, se está falando da oitiva... Da rede de proteção. Exatamente, aqui, como falou no psicólogo, eu entendi que o do psicólogo seguraria mais a escuta porque, assim, talvez, o que eu entendi foi que, de repente, aquilo que é feito lá no judiciário, né, que é essa oitiva da criança, que é feita a partir de, né, todo aquilo que pode ser em prova antecipada e tal, também está previsto a ser feito em delegacias, né, com pessoal preparado, com protocolo, pode ser feito tanto em delegacia quanto no judiciário. Então, como às vezes, quando é feito em delegacia, o judiciário não aceita, talvez o judiciário está dispensando isso, foi isso que eu entendi, para que não se repita duas vezes. Eu não sei se é isso, Cris. Talvez a Cris tenha que explicar. É que na delegacia ela tem sido feita a oitiva em fase de inquérito, né? E aí depois o Ministério Público promove a ação e vai para o judiciário, entende? Aí, às vezes, o que tem acontecido é que o judiciário não tem aceitado aquele depoimento que foi colhido, aquela escuta que foi colhida lá em fase de inquérito, entendendo que ela não serve como prova. Isso revitimiza a criança, é mais um problema. Olha, eu penso que de perguntas nós vencemos, mas também, assim, gente, foram poucas, mas foram bem complexas as perguntas, viu? Eu acho que cumpriu bastante. Eu quero agradecer, então, a Sônia pela fala, pelo posicionamento, então, assim, uma fala muito elucidada das questões, do posicionamento, então, quero agradecer, Sônia, a presença. Um abraço também lá para os colegas da Asbro, né? Enfim. E a Marina, agradecer, Marina, que já é minha companheira, então também aguerrida na defesa dos direitos humanos, né? Realmente uma guerreira, assim, na luta da defesa dos direitos humanos, e atua na cadeira da psicologia do judiciário, as questões da justiça social. Então, com essas questões, Marina, assim, né? Você encerra um ciclo para iniciar outro, mas assim, com uma luta muito limpa, né? Então, assim, avante.